Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, 17 de julho, bora para nossa análise diária. Pessoal, se inscreva aí no canal e ativem o sininho de notificações. Bora lá. Então, DXY, bora começar aqui pelo DXY, né? A gente teve ontem aquela notícia falsa, né? Que jogou o nosso DXY um degrau abaixo, né? Só que depois, né? Quando o DXY abriu novamente, que encerrou, né? O mercado ele retomou a linha de preço que ele estava trabalhando, né? Então abriu com um gap de alta e trabalhou durante a madrugada, só voltando na média, né? Na média contratual aqui, que é a nossa VWAP, né? O pessoal aproveitava e fazia um médio, né? Voltava na média contratual e comprava de novo, né? Então esse sentimento aqui de alta, o dólar ele tá, inclusive estava numa alta mais forte, tá? Antes do nosso drive aqui de mercado, que nós tivemos 9,6, ele estava um pouco mais, inclusive uns 50, quase 50 e pouco, né? 0,58 de alta, que já é uma alta considerável para o DXY, né? E isso aqui deu o nosso justamente este gap, tá? Essa foi a justificativa deste gap aqui no nosso dólar futuro. Então, com esse gap, né, de o que? De uns 15 pontos, 17 pontos, né, mais ou menos, o dólar ele já estava em cima da CME, né? E a gente tem aqui a máxima da CME, a mínima da CME, né? BRLT, que é o dólar turismo, já amanheceu numa região cara, tá? O nosso POC, né? Essa zona aqui de liquidez do contrato que é muito forte. O parâmetro de abertura está aqui embaixo e taxa mínima de câmbio, né? E a taxa máxima de câmbio também está bem aqui, né? Essa linha verde aqui. Tá perto da mínima da CME, né? Então tá. Então o dólar ele já fez essa movimentação de alta, só que às 9h30 nós tivemos um drive de mercado, que foi justamente a venda do varejo, que vieram um pouco mais ruim, né, para a economia americana. Então não foi assim um número tão esperado, tá? Não foi um número tão esperado, que aqui seria o nosso consenso, né? O anterior e o de agora. O nosso DXY, o que foi que ele fez? Um spike para cima, depois voltou para o POC, né? Tá aqui o POC trabalhou e não renovou, né? Então ele embargou essa alta, ficou trabalhando aqui em cima do POC, né? Com certeza traders se machucaram ou fizeram preço médio aqui, né? Porque às vezes que o DXY ele faz esse spike, né? Ele volta, chama o comprador, aí é nessa aqui que ele sobe. Mas ele, como ele não desafiou o preço, né? Então o preço aqui ele ficou trabalhando e ficou no trabalhando no sentido de baixa. Mas o nosso juros, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês mais o nosso juros que deram um mergulho, olha só. Então os juros também ele estava leve gap de alta, tá? Os outros vértices também, mas depois eles só desceram, né? Então eles ficaram descendo e alguns ficaram flat. A gente tem aqui os nossos DIs, né? Aqui todos os facas, inclusive outros também que tem bastante liquidez, né? Então aqui a ponta mais curta seria branca, ponta cinza, que seria os vértices de longo prazo, e essa pontilhada aqui em branco seria o médio, né? Então a gente tem os DIs mais curto, médio e longo. E olha só como eles trabalharam, né? Eles mudaram de lado. Essa descida, né, ajudou que o nosso câmbio descesse, tá? E foi boa para a bolsa, mas deu um
um outro sentido, né? Que eu já vou explicar aqui para vocês. Então, o nosso câmbio, né? Ficou trabalhando aqui, fez a primeira Petax futura, obviamente que eu já coloquei aqui para nós, né, na nossa planilha. Lembrando que hoje o nosso FRP0 está de 18,30, né, que é o casado. Nosso estudo sugerido, nós erramos cerca de 3 pontos, né, dessa Petax para a Petax do nosso estúdio, né? Essa é a diferença, né, a margem de erro. E também da Petax futura, né? Então a gente viu que o câmbio ele até conseguiu subir uma Petax para outra, né? Mas depois devolveu 25 pontos praticamente, tá? E agora nós temos a nossa taxa final ficou no 74, né? Praticamente 74 tá aqui, né? Será que ele vai ter força para vir buscar? Para dar um toque aqui? Aqui seria um scalp, né? Tentar uma comprinha para trazer para esse preço novamente, né? Se ele der um mergulho, um scalp aqui de compra para trazer para esse preço médio, e possivelmente puxaram essa liquidez e trouxeram para cá, para a liquidez do contrato maior, né? Que inclusive é o POC de ontem, tá bem aqui, né? No 585,5. Tá. Então o preço ele trabalhou, olha aqui, trabalhou no preço futuro. Tá? Então ele retorna. Qual é o entendimento nosso? Ficar comprado para poder desafiar esses próximos níveis de preço, né? Esse e esse. Mas como ele respondeu o DXY, né? 9,6 aqui, né? Saiu a notícia, DXY começou a trabalhar embaixo. Juros começou também a trocar de lado. O que que o câmbio fez? Começaram a desmontar as posições, né? E o câmbio realmente caiu, né? Câmbio ele estava aqui lutando em cima dos 600, né? Pessoal, exportador, os players de mercado, exportador, importador, estavam defendendo, olha só, 600, né, galera? Aqui no 600. Fez uma Petax em cima dos 600, tá? E trabalharam comprado, né? Para mim, eu entendo que aqui caberia uma compra, né? Para trazer até a média ou também voltar a desafiar esse topo, só que não foi possível. Galera, inclusive, olha só onde o topo foi. Aqui no 25, né? No 25, 25 e 75, o primeiro toque. Aqui, olha aqui, 74, 75. Olha só como ele vem no 75 e volta. Que eu falo para vocês, no dólar em 10 pontos nós temos as opções, sendo que as opções mais fortes, opção que é call e put, né, que a gente vê lá no site da B3, eu já mostrei aqui para vocês, tem aí na nossa, tem aqui no nosso canal, né? Então a gente tem call e put nos bolas, né, que a gente seria em 10, no 50, em 50, em 100, em 100, sendo que 100 em 100 é mais forte. Então 600, né, é porque esses números são fortes, por causa das opções de compra e de venda, de call e put. O câmbio ele tem, né? Então o pessoal defende aqui, principalmente aqui que é exportador e importador. E a gente tem no 10 e 10 e no 50 e 50. Seria o 600, 450. Ele passou aqui, ele não chegou a passar o 450, né? 450 é um bom local também para fazer um scalp, né? E em 5 em 5 não tem todo 5 em 5, né? Muita gente inclusive eu acho que uns traders que realmente entendem de câmbio, né? Eles acham que fazer algum tipo de cálculo levando em consideração o 5 seria o suficiente, mas não é no 5 em 5. É no 25, aqui ó, 25 e no 75. Aqui 75, né? Então quando ele passa com uma certa força, se for para fazer, isso não é um setup, tá, galera? Mas levar em consideração o 5 em 5 ou no 25 ou no 75 de cada preço, né? De 625, 675,
575, 525. Então é nesses 5 que realmente a gente tem aqui a opção de compra e venda, né? Tá. Por dessa explicação, né, para a gente entender realmente como é que funcionam as opções, tá? Então, o câmbio ele ficou trabalhando aqui comprador, né? Mas o sentimento de mercado ele foi mudando, tá? E depois ele veio aqui, né? Fez uma petaxe perto da média, né? Perto da média. Então, e não conseguiu mais passar, né, galera? Ele não conseguiu mais passar, ele não conseguiu mais fazer isso. DI virando de lado, DXY caindo, o nosso câmbio ele vai cair. Foi justamente o que ele fez. Ele quase buscou aqui o preço. Ele fez uma petaxe, né? E aqui caberia de novo aquele comprar em cima do preço à vista, porque esse é o spot, né? Esse é o spot e esse é a petaxe à vista e o preço futuro. Petaxe futura, né? O câmbio ele trabalha em cima do preço futuro. Preço futuro aqui em verde, verde, em verde, em verde aqui, né? Então, às vezes ele busca, né? Que essa aqui é uma operação de banco, né? Que ele traz do preço futuro para o preço à vista, tá? Então ele trouxe aqui, né? E aqui caberia sim uma compra para vir trazer para cá, para esse POC, ou para deixar aqui novamente o preço, né? Mas conforme a nossa macro estava mandando, né? Não foi possível, né? Então ele cortou aqui a Petax à vista, inclusive caberia em uma venda aqui, né, galera, né, pessoal? Caberia uma venda até o 75. Mas essa região aqui bem conflitante, né? Porque o mercado ele ia brigar aqui. Ele ia brigar porque tem um POC de ontem e a maior zona de contrato, né? Do nosso contrato, que seria, eu acho que é o Q, né? Deixa eu ver aqui. É o Q25, né? Que a gente está operando. E depois ficou trabalhou na terceira Petax futura aqui no 580, né? Fez aqui no 580 e ficou trabalhando comprado, né? Um pouquinho mais comprador. E aqui caberia sim um scalp, mas eu não faria porque olha só como o preço ele fica preso aqui, né? É interessante trazer das extremidades para cá, trazer da extremidade para cá, né? Então o preço vai ficar trabalhando. E bora ver como é que ele já está numa tendência de baixa, né? Possivelmente ele vai fazer o ajuste abaixo dos 600, né? Que está aqui a nossa média contratual. Então basicamente foi isso, né, pessoal? Para o nosso câmbio aqui que teve essa alta embargada por causa da mudança ali do macro, né? Do nossos juros e do nosso UDI, né? Nosso DI e o DXY, nossa taxa externa. Tá. Mini índice confuso, tá? Confuso. Ele veio aqui, né? Veio no POC de ontem, tá? Ficou até 0,50, né? De baixa, mas o mercado ele estava meio confuso. As outras bolsas elas estavam caindo. Eu entendo que sim, aqui seria uma venda, né? Uma venda apertada, mas seria melhor deixar o mercado à vista abrir, né? Então, olha só, o mercado à vista abre, é onde começa a nossa VWAP ancorada, né? Então, tenho aqui na abertura do mercado à vista brasileiro e a abertura do mercado à vista americano. Olha só como ele ficou, né? Eu entendi que aqui era uma venda, tá? Na modalidade scalp, porque eu não gosto de fazer, tá? No mini índice, no dólar sim, porque o dólar, todos os pontos do dólar ele é mais brigado que o mini índice, tá, galera? O mini índice ele gosta de brigar mais em 500 pontos. O dólar não, ele tem mais pontos. O dólar é um pouquinho mais brigado, tá? E tem mais variantes que podem mudar, né, o dólar. Tanto que quando a gente faz o cálculo, né, por exemplo, se eu traçar aqui uma curva de Gauss, curva gaussiana, ela performa melhor no câmbio, né? Não tanto no índice, porque o índice é um pouquinho mais direcional. Tá.
Então a gente teve aqui, né? A gente tem um ajuste aqui. O nosso POC de ontem é essa região dos 135.830. Olha só como ele só veio aqui nessa região, né? E caminhou para o ajuste, né? Então ele ficou preso entre essa zona de contrato e o ajuste, né? Tá bem brigado. Mas o que aconteceu? Aqui as bolsas elas estavam caindo, os nossos juros começou a cair também, que foi melhor, porque é por isso que eu acho que a bolsa ela não caiu mais, tá? Porque os juros eles devolveram. Aí a gente teve esse movimento, né? Só que ficou um pouquinho mais errôneo, que inclusive, olha só como estão as nossas ações, né? Então, o setor bancário aqui está em azul, né? A gente tem aqui o setor bancário em azul. Petro e Vale meio flat, só que na baixa elas chegaram a ficar, ó, mercado meio que sem drive, né? Tá meio trabalhando de forma meio mista. Isso aqui é repassado naturalmente para o nosso mini índice, que a gente tem aqui a linha zero, né? Então, por exemplo, aqui o nosso Ibov, olha só como ele ficou, né? Trabalhando um pouquinho mais na baixa, né? Tá trabalhando um pouquinho mais na baixa. E o mini índice não deu outra, ficou trabalhando aqui, preço meio mastigado. Eu entendo que não é tão interessante operar se o mercado ele deixa eu mostrar aqui, olha só como estão os DI. Eles pegaram um lado, né? Mas a ponta mais curta tá um pouquinho mais flat, zerada, e a ponta média e longa também tá um pouquinho mais negativa, mas não com uma baixa tão expressiva, né? Isso aqui faz esse sentimento no nosso mini índice, no Ibov, que é repassado para o mini índice, né? Então eu vejo que o mini índice aqui ele ficou, né, brigando, e para mim de operação só teria essa aqui. Depois disso, né? Só que eu não estava prestando mais atenção. Aqui seria a venda ou sairia no zero para trazer para essa região aqui, que a gente tinha uma liquidez, deixa eu desenhar aqui. Nós tínhamos uma liquidez, o que o mini índice faz, né? Ele cria uma liquidez, volta nela e segue. Foi isso que ele fez. Então a gente tinha e a liquidez estava aqui, né? Então a venda daqui seria nessa liquidez, tanto que ele não passou, olha só, no maior liquidez, e ficou aqui brigando. Aí eu vejo que, como ele não passou, né? Ele não conseguiu passar dessa liquidez aqui em cima do ajuste. Esse aqui é o ajuste de ontem, tanto que tem essa média contratual daqui, que é a mesma cor, né? Essa média contratual é desse ajuste de ontem. Então a gente tem que saber muito bem que tem pontos de parada e alvos. Este é um alvo. Ajuste sempre vai ser um alvo onde ele vai brigar. Quando o menino quer passar, ele geralmente passa e toca e renova, né? Foi o que ele não fez aqui. Aqui ele quase fez, olha só. Deixa eu até apagar aqui, olha só. Ele quase fez, né? Então ele fez um movimento aqui, chamou os compradores e depois voltou pro pó que tinha aqui, né? A gente tem aqui uma zona, olha só. Então ele vem aqui, trabalha aqui também é possível uma compra, mas aqui tu passa meio que calor, tá? Aqui tu passa calor porque se o preço ele vem para cá, ele pode ficar aqui de novo, né? Mas se o preço, se você comprou aqui, o preço anda, tudo bem, né? Mas hoje, especialmente hoje, como a gente estava nessa situação de mercado que não estava tão bom, né? O mercado está um pouco indeciso, scalp aqui em cima, né? Tanto que ele foi lá no ajuste novamente, né? E depois não conseguiu renovar aqui, né? Então ele pede pessoal vendedor, defende, e aqui é a venda para trazer para justamente para isso aqui, para esse nível de preço, né?
Então esse aqui é o Price Action mais o Trade Location. Só que você tem que saber os pontos nevrálgicos do teu ativo. Tu tem que saber macro e microeconomia para poder ler esses movimentos, tá? Então, galera, basicamente é isso. Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Nós tivemos alguns Fed Boys falando, 2 Fed Boys falando. Eu acho que um ainda vai falar mais à tarde. E tenham cuidado com notícias políticas, tá? Pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com o amigo de vocês e ativem o sininho. Então é isso, galera. Até mais. Valeu!